Olá, que bênção! Seja muito bem-vindo ao Manai News. Hoje, segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. A partir de agora, nós vamos compartilhar com você, sim, é com você, vários eventos que aconteceram nas igrejas cristãs Maranata pelo Brasil e também no exterior. Fica com a gente, porque a partir de agora o Manai News está entrando no ar. E a gente começa já falando sobre consagração. Que festa, né? Na Igreja Cristã Maranata Urbis 2, que fica no bairro Urbis, no extremo sul da Bahia. Um abraço aos irmãos aí de Itamaraju. Alô, Bahia! Tivemos também o batismo em Nepal. Um abraço aos irmãos aí da Índia. O pastor esteve recentemente conosco aqui no Brasil e os irmãos já passaram a viver a mesma obra que nós estamos presenciando. Louvado seja o nome do Senhor. Na área de Mata da Serra, na Serra aqui no estado do Espírito Santo, aconteceu um batismo ali com os nossos irmãos. E esse batismo aconteceu no Manaim de Carapina. Louvado seja Deus. Um abraço aí ao pastor Marcelo Simões e toda a área da Mata da Serra. Em uma casa de repouso em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, aconteceu na nossa igreja um momento maravilhoso e você vai ver agora os cultos aí, ó, os cultos que os irmãos têm participado com frequência. E agora nós vamos falar do trabalho de quem? Dos nossos jovens, né? Jovens, sois fortes! Aconteceu o Evangelho Sem Fronteiras no município de Alegre, que fica no interior do estado do Espírito Santo. Aconteceu também o Evangelho Sem Fronteiras, um trabalho de evangelização no bairro Boa Vista, Vila Velha, Espírito Santo. Durante o dia, eles fizeram um trabalho de evangelização, pode ver aí nas fotos, né? Eles evangelizando num campo de futebol, pelas ruas do bairro, e à noite tivemos um culto ali na Igreja Cristã Maranata de Boa Vista 1, aqui em Vila Velha. O pastor é o pastor Carlos Rodrigues, nosso querido pastor Carlinhos. Aleluia! Vamos falar agora sobre acessibilidade. Começou, é o início do trabalho de Libras em Sete Lagoas, Minas Gerais. Aconteceu ali um seminário para acessibilidade no Manaim de Divinópolis, em Minas Gerais, e contou com a participação dos irmãos do Vale do Aço. Vamos falar agora sobre o projeto Aprendiz, a abertura do projeto Aprendiz da área de Laranjeiras, na Igreja Cristã Maranata, Colina de Laranjeiras 1, na Serra Espírito Santo. Esse é o Manai News e agora nós vamos para os nossos correspondentes no exterior. No exterior, vamos falar sobre a América do Norte e também você vai saber um pouco mais sobre o Japão, aquilo que Deus tem operado ali em Suzuka, os irmãos de Hamamatsu. Aliás, Isabela Peuto, eu quero saber aí, nos dê mais informações de tudo que está acontecendo também no Japão, porque eu estou sabendo que os irmãos estão falando em breve o rei vem em japonês. Conta pra gente aí tudinho, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, tudo que está acontecendo na América do Norte e também hoje no Japão. Isabela, paz do Senhor Jesus. Olá, Jorge e demais irmãos, a paz do Senhor Jesus. O final de semana foi de muita glorificação pelas igrejas cristãs Maranata na América do Norte. Somente aqui no estado de Massachusetts tivemos o levantamento de 4 novos diáconos para o trabalho na casa do Senhor. Glórias a Deus. Na ICM de Everett, o pastor Alessandro Afonso compartilhou a alegria da igreja local que testemunhou no sábado o levantamento de um obreiro para o diaconato. Após receber oração, o irmão já foi ao trabalho, servindo a Santa Ceia à congregação. O pastor Abimael Pisoni esteve na ICM de Everett participando desta bênção. O sábado também foi mais que especial para os jovens da ICM de Framingham. Eles saíram da madrugada e passaram o dia visitando os lares da igreja. O pastor Regis Martins acompanhou o grupo e nos contou como foi este dia. E a jovem Adriene de Jesus compartilhou algumas experiências. A paz do Senhor. Gostaria de compartilhar aqui a experiência que nós tivemos hoje com a caravana dos jovens. Nós fizemos 9 visitas, foi uma bênção, jovens foram usados nos dons espirituais, grandes experiências, as manifestações do Espírito Santo que cumpriram nas visitas.
em todas as visitas, dons com profundidade, dons que confirmaram a necessidade daqueles que foram visitados, e em todos os lares tivemos grandes sinais, grandes experiências da paz do Senhor. Pai Senhor Jesus, irmãos, somos os jovens de Framingham e nós viemos contar uma experiência sobre a nossa caravana nesse final de semana. Nós fizemos várias visitas aqui na nossa área, nos lares das nossas igrejas, e nós tivemos várias experiências com o Senhor. Uma delas foi em uma das visitas, uma irmã falou que ela sentiu o refrigério do Senhor, o Senhor tocou ao coração da irmã. Nós também tivemos outro relato de um dos jovens que o Senhor já tinha prometido dons espirituais e o Senhor usou com dons espirituais durante essa caravana. E o Senhor falou muito aos nossos corações, o Senhor falou muito aos lares também, e nós tivemos muitas experiências de renovação de dons. Nós tivemos muitas experiências também na palavra do Senhor. Nós tivemos várias experiências que o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado. Amém? A paz, Senhor Jesus. À noite, a ICM de Framingham encheu para um culto especial de glorificação e ceia. Mas antes da ceia, os pastores cumpriram a revelação do Senhor e oraram por um obreiro que foi chamado para servir como diácono nesta obra. A ICM de Framingham está sob o ministério do pastor Donald Pelton. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui terminando um dia festivo na presença do Senhor. Houve várias visitas dos jovens, numa caravana de jovens visitando os lares da igreja de Framingham, e encerramos a noite com uma ceia e participação de vários pastores, pastor Regis, pastor Cleiton, pastor Maicon e ungido Márcio Ribeiro. Estava lá para uma festa para a igreja do levantamento de um novo diácono. O irmão Tiago Marquesi foi levantado e toda a igreja alegrou com esse dia. Então nós louvamos o nome do Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus. No domingo de manhã, após a escola bíblica dominical, o culto especial com ceia foi na ICM de Milford. A igreja ficou cheia de júbilo com o levantamento de 2 diáconos para a glória do nome do nosso Deus. O pastor Cleiton Pereira fez um resumo desta festa espiritual. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui na igreja de Milford, onde nós tivemos hoje uma grande festa, o levantamento de 2 diáconos. 2 obreiros foram levantados ao diaconato, e um deles é o nosso irmão Mark Miller, ele é americano, e o nosso irmão Eduardo de Souza. Glorificamos muito o Senhor, tivemos a presença dos pastores Zezinho, Abimael, tivemos o pastor Wilson, o pastor Regis, o pastor Maicon, o pastor Donald dos Ungidos, Márcio Ribeiro, Marcos Paulino. Foi uma grande festa e tivemos, após uma ceia com o Senhor, sentamos à mesa para glorificar o Senhor por essa grande maravilha que foi o levantamento de 2 obreiros ao diaconato, e o nome do Senhor foi grandemente glorificado. A todos a paz do Senhor. Na semana passada, a ICM de Worcester realizou um grande mutirão e deixou a igreja ainda mais bonita para receber membros e visitantes. A participação voluntária e a alegria dos irmãos em ofertar este trabalho ao Senhor foram refletidas no culto de ceia daquela noite e na EBD de domingo. A ICM de Worcester está sob o ministério do pastor Samir Abassov. O ungido Marcos Paulino trabalhou com os irmãos no mutirão e fez um breve relato das bênçãos que a igreja local tem recebido. Irmãos, a paz do Senhor, eu estou falando aqui de Worcester, Massachusetts. Esse aqui é o nosso templo próprio aqui em Massachusetts, na cidade de Worcester, obviamente. Agora aqui nos Estados Unidos, nesse mês de maio, é primavera, e na semana passada nós tivemos aqui um trabalho voluntário dos irmãos. É uma marca da nossa igreja, na verdade, esse trabalho voluntário. Nós cuidamos do jardim, fizemos a limpeza, né? Aqui o inverno é muito rigoroso, temos neve, então a gente cuidou de todo o jardim e teve uma participação grande dos irmãos. Aliás, os nossos membros aqui, a nossa igreja, os irmãos da nossa igreja amam fazer esse trabalho, né? E é impossível a gente cuidar nas outras estações do ano devido ao frio. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade na semana passada. Tivemos aqui também uma caravana de jovens, um renovo muito grande, o envolvimento dos jovens da igreja de Worcester. Tivemos também aqui, temos tido as escolas bíblicas, na verdade,
uma participação quase que 100% da igreja. O Senhor tem operado poderosamente aqui no nosso meio e eu queria dar esse breve testemunho para os irmãos do Brasil e do exterior. A paz do Senhor Jesus. A dedicação dos jovens durante o mês de abril continua a produzir frutos nas igrejas locais. Na Flórida, os jovens da ICM de Pompano Beach realizaram uma caravana de visitas no dia 6 de maio, passando pelas cidades de Boca Raton, Deerfield Beach e Pompano Beach. A ICM de Pompano Beach está sob o ministério do pastor Ronildo Scherer. O pastor Sábado Dantas e o ungido Wayne Royal participaram das visitas. We greet the Money News with the peace of the Lord Jesus. My name is Wayne Royal, coming to you from the city of Pompano Beach, Florida. Here just to give a brief testimonial of the blessings that the youth received during the month of the youth. Many experiences were received, many during the visits. Some were used in the first parts of the visits, and also some were even used with the power of God during the messages. And during this moment, some lives were marked, some lives were changed, and so we just give honor and glory to the Lord for this precious event. O grupo viveu momentos marcantes, conforme testemunhou a jovem Luana Mello. Peace of the Lord to all. My name is Luana, and I'm from Pastor Renildo Sherr's church in Pompano Beach, Florida. During the month of youth, the youth in Pompano Beach received a great blessing from the Lord. We participated in a series of visits where we visited youth from all over the area. And during these visits, God's power was displayed and His promises to us were fulfilled. During one of the visits, God was reminding a sister of a gift she had in the past, that she was an unripe fruit. During that visit, God was showing that she was now a ripe fruit and He was ready to use her. And she used to be afraid to pray, to praise God, and to speak in public. But during the next visit, God revealed that she was supposed to do the praise portion. And she did it, and God helped her overcome this fear, and she had a blessing, and we all received a great blessing as well. And another visit, God was showing that the youth that was being visited was receiving a gift from the Holy Spirit during the prophetic word. God was saying that he was to have faith, He was going to be using him. And during the next day and the prayer service on Thursday, God used that youth and gave him a vision where everything he touched became gold. And he was used multiple other times in the other visits that we had with the youth as well. This is just some of the ways that God showed His power and gave us so many blessings during this month. Peace of the Lord to all. Os nossos irmãos no Canadá participaram do segundo culto presencial na província de New Brunswick, na costa leste do país. O pastor Humberto Henriques nos contou que 7 famílias participaram do culto que foi feito na cidade de Fredericton, no lar de um dos irmãos. A família que abriu a casa para o culto frequenta a ICM da cidade de Quebec, que é a igreja canadense mais próxima deles. Mas de Fredericton até a cidade de Quebec são 7 horas de viagem. A oração dos pastores de toda a igreja é que a obra prospere na província de New Brunswick, para que os irmãos possam desfrutar com mais frequência de cultos presenciais. E Jorge, nós vamos encerrar a nossa participação de hoje com informações da Igreja Cristã Maranata lá no Japão. O pastor David Vieira compartilhou uma série de fotos, vídeos e experiências dos seminários de crianças, intermediários e adolescentes que foram realizados no decorrer do mês de abril. Em Nagoya, 2 adolescentes foram pela primeira vez no seminário de Cias, voltaram para os cultos e pediram oração. Foram 43 participantes no total. Na ICM de Hamamatsu, 64 pessoas estiveram louvando o Rei dos Reis. No momento da assistência, os visitantes levantaram as mãos para pedir oração e muitos já retornaram para os cultos. Os irmãos anunciaram em japonês que muito em breve o Rei Jesus vem. Na ICM de Gifu, os irmãos receberam visitantes de outras religiões e de outras denominações, que foram marcados pela profundidade do ensino para as crianças e ficaram maravilhados com as revelações na palavra.
E na cidade de Suzuka, os nossos irmãos glorificaram a Deus pela presença de 9 visitantes do total de 26 participantes no seminário das CIAs. O trabalho da ICM em Suzuka tem 7 meses. Durante as aulas, o Senhor despertou no coração de uma criança visitante o desejo de voltar para os cultos e de aprender um instrumento para o louvor ao nosso Deus. Glórias a Deus por tantas bênçãos operadas no meio do seu povo. Semana que vem compartilharemos ainda mais experiências aqui da América do Norte. Jorge. Obrigado, Isabela Pelto, pelas informações. Glória a Jesus pelas bênçãos aí na região. Que Deus abençoe os irmãos dos Estados Unidos, os irmãos aí do Japão. E na próxima segunda-feira aguardamos mais notícias daí. Agora nós vamos para a Europa, de onde fala a nossa correspondente Rebeca Ribeiro. Rebeca, fala pra gente aí tudo que está acontecendo aí em Portugal. Nós queremos saber, é claro. Conta pra gente aí. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Jorge, irmãos. Que alegria estarmos aqui contando as boas novas que têm ocorrido no continente europeu. Aqui em Portugal, a igreja em Mafra, sob o ministério do pastor Alexandre França, realizou um culto evangelístico na freguesia de A dos Cunhados, no município de Torres Vedras, na região central do país. Este culto contou com a participação de membros e visitantes, os quais receberam a assistência e a transmissão dos dons espirituais. E, neste final de semana, a obra em Portugal viveu uma grande experiência com a consagração de mais uma igreja para a honra e glória do nome do Senhor. A Igreja Cristã Maranata no Montijo foi consagrada neste final de semana com a presença dos pastores de Portugal e muitos visitantes que moram ao redor da igreja. Durante o culto foi notória a presença do Espírito Santo. A cada louvor entoado e a cada glorificação, era possível sentir a alegria dos irmãos por verem as promessas do Senhor se cumprirem. Após o momento de consagração, o pastor Gerson Belucci levou uma breve mensagem dando ênfase à comunhão e à doutrina fundamental para a igreja fiel. Nesta mensagem foi evidenciado que a obra do Senhor possui uma história profética e doutrinária e que fazemos parte ativamente dessa história, e por isso a obra tem chegado a vários lugares do mundo. Uma só história, um só governo, um só Espírito e um só Senhor. A Igreja do Montijo iniciou com um ponto de pregação na casa de uma senhora de nacionalidade portuguesa, convidada por um jovem da Igreja de Lisboa, e que gentilmente abriu as suas portas para receber cultos no seu lar. O trabalho de assistência seguiu com a oração e foram realizados cultos quinzenalmente, feito pelos irmãos da Igreja de Lisboa sob o ministério do pastor Gerson Belucci, auxiliado pelo pastor Giancarlo. Na semana passada, os jovens da Igreja de Lisboa participaram de um culto evangelístico, no qual foram realizados convites para o culto de consagração. E neste final de semana pudemos ver os frutos durante o culto, com a presença massiva de muitos visitantes que foram pela primeira vez a um culto em uma igreja evangélica. Louvado seja o nome do Senhor! E hoje podemos glorificar ao Senhor pela bênção de mais uma igreja que se abre em Portugal para proclamar a volta do Senhor Jesus. A Igreja do Montijo fica no distrito de Setúbal e a 19ª igreja em Portugal. Glória a Jesus! Agora falando sobre o Reino Unido. Neste domingo, jovens da Inglaterra, Irlanda, Suécia e Itália participaram de uma reunião especial realizada na cidade de Birmingham, na Inglaterra. Foram cerca de 150 irmãos, sendo 90 jovens que acompanharam as aulas, além de participarem ao vivo da Escola Bíblica Dominical ministrada pelo pastor Gedel Tigueiros e Gilson Souza. Esse dia foi um marco para a vida dos jovens que, em comunhão, aprenderam mais da palavra revelada, foram tocados pelo Senhor e muitos foram batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus! Estiveram presentes os pastores Charles Cibien, Augusto Billy, Ademar Lodge, Luiz Brumati, o pastor Giancarlo da Itália
e os ungidos Paulo Vinícius, Jorge Júnior, Roberto e Anísio Gonçalves. O pastor Charles Sibien nos contou um pouco sobre esta reunião com jovens e apresentou o testemunho de uma jovem da igreja de Oxford, que participou da reunião neste domingo. Pastor, irmãos, nós estamos aqui com um grupo de jovens reunidos na igreja de Birmingham, na Inglaterra. São 90 jovens de vários lugares, né? Temos 3 jovens da Irlanda, um jovem da Suécia, 12 jovens da Itália e 74 jovens aqui da Inglaterra. Nicole, que é uma jovem aqui da igreja de Oxford, na Inglaterra, qual a importância para você deste evento, de estar aqui com outros jovens? Eu acho a importância sendo a união, a comunhão entre os jovens. Eu acho que às vezes a gente fica tão preocupado com as nossas vidas no mundo material, só que a gente tem esse momento santo, igual a gente viu na nossa segunda aula, né? A gente está nesse lugar santo para poder ter a comunhão uns com os outros e assim o amor cresce. A gente entende também a importância da gente conhecer a nossa doutrina, conhecer a palavra de Deus, porque realmente a gente é o futuro da igreja, a gente é a próxima geração que vai ser obreiros, diáconos, pastores, professoras. Então, ter essa comunhão uns com os outros, ter esse entendimento, todos iguais, assim, a gente tem que unir, né? A gente tem que achar força uns com os outros. Glória a Deus, que bênção. Deus abençoe, Amém. As bênçãos continuem, agora vamos para a Espanha, onde na igreja de Madrid continua a festa em comemoração ao seu 5º aniversário. A igreja de Madrid está sob o ministério do pastor Roberto Paulo e recebeu a visita do pastor Eduardo Campos da ICM Barcelona, que ministrou uma mensagem de ânimo e fortalecimento, glorificando ao Senhor pelas grandes bênçãos que o Senhor realizou no decorrer deste último ano. Louvado seja Deus! Já na igreja de Granollers, sob o ministério do pastor Eduardo Campos, os irmãos participaram do culto especial com a ministração de uma ceia em glorificação ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem operado na obra do Espírito Santo. O Senhor falou profundamente com as vidas que estavam presentes neste culto. E tivemos mais um culto especial com a ministração de ceia, mas agora na Itália. Os irmãos da igreja em Roma, sob o ministério do pastor Rogério Medeiros, se assentaram à mesa com o Senhor para este momento especial de ceia, onde o Senhor operou maravilhas durante todo o culto. Além da alegria de estar em comunhão com o Senhor, a igreja em Roma ainda pode glorificar pelo levantamento de uma irmã para serviço na casa do Senhor. É maravilhoso ver como a obra do Espírito Santo tem prosperado nas igrejas e o nome do Senhor tem sido glorificado a cada dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado, Rebeca, pelas informações e também pelas participações de todos os nossos irmãos do Brasil e principalmente dos queridos irmãos aí do exterior. Nós estamos aqui fechando essa edição de segunda-feira, dia 15 de maio de 2023, mais uma edição do Manaim News. Amanhã, terça-feira, nós estaremos de volta. Compartilhe aqui esse link, compartilhe aqui a edição de hoje de segunda-feira para que muitas pessoas sejam alcançadas. Estamos fechando então mais uma edição do Manaim News. A paz do Senhor Jesus.